Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe cada um de vocês mais uma vez aqui com um breve versículo para fortalecer o nosso coração em esperança. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Eu quero ler com vocês o verso 2, que diz o seguinte: O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas e cada lâmpada tem tubos com pavios. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma mensagem do profeta Zacarias e ele começa, em determinado tempo depois da purificação, ter visões que o anjo dá para ele. É impressionante porque, a priori, a primeiro momento, o anjo precisa despertá-lo, porque é como se ele estivesse dormindo. E isso mostra justamente a nossa caminhada junto com o Senhor. É dessa forma, irmãos, quando nós despertamos para as coisas espirituais, nós começamos a perceber algumas coisas e ver coisas que nós não víamos antes. Essa é a primeira coisa que eu aprendo, porque ele fala: o que você vê agora? E o que você vê agora é depois de ser despertado, porque ele estava dormindo. E dormir fala de um período de inconsciência, que nós estamos inativos, estamos ali sem mesmo estar ligados nas realidades espirituais. Ou seja, é só depois de um despertar, irmão, que nós poderemos ver algumas coisas. É só depois de um tempo, depois de uma caminhada com o Senhor, em que Ele nos desperta para isso. E é impressionante porque ele fala: respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. O candelabro de ouro, sempre quando nós vemos ouro, significa justamente a presença de Deus. E o azeite, ele tipifica o Espírito Santo. Então, na nossa caminhada, nós vamos perceber, irmãos, muitas vezes e não poucas vezes, Deus agindo. Mesmo que nós não conseguimos ver visivelmente com os olhos carnais, os olhos da fé vai nos mostrar que em alguns determinados pontos da nossa vida, quando nós chegamos no nosso limite, quando estamos cansados e vem aquele renovo, quando estamos no meio de guerra e de repente sentimos uma paz, é a presença do Espírito Santo, que Ele estará ali agindo ao nosso favor, para que nós continuemos na missão. Então, depois de despertarmos, uma coisa que eu aprendo é justamente essa, de que nós veremos a presença de Deus, até chegar um ponto, irmão, minha irmã, em que nós veremos verdadeiramente a presença de Deus em tudo, e até em nossas vidas, nos mínimos detalhes. É uma questão de caminhar nesse sentido. Mas ele termina o versículo 2 falando que ao redor da vasilha há 7 lâmpadas e cada lâmpada tem um tubo com pavios. Isso fala justamente do olhar do Senhor, as 7 lâmpadas. 7 é um número de perfeição na Bíblia, um número de completude também, um número aonde mostra justamente em que há um trabalhar de Deus, um trabalhar perfeito, mas que também há uma completude no seu trabalhar, ou seja, que é de forma perfeita e de forma íntegra. Então, o que o Senhor está falando é que o agir dele na vida do profeta, na vida do seu escolhido, na vida da sua pessoa, da pessoa que está se entregando para ele, vai chegar a esse ponto dele ver a perfeição do trabalhar de Deus, a ponto de perceber que Deus sempre esteve lá. Eu sempre falo isso para vocês, irmãos. Eu, embora não percebesse quando era criança, hoje eu tenho plena convicção de que o Senhor já me cuidava de mim. Quando eu estava lá, Ele estava lá em todo o tempo. É um momento em que nós chegamos e nós percebemos que Ele cuidou de nós em todo o nosso processo, nos amando no presente e preparando um futuro glorioso e amoroso para nós, a qual nós teremos essa convicção que o profeta viu. Vê as 7 lâmpadas, vê a presença do Espírito Santo e vê também um castiçal de ouro, ou seja, a presença de Deus em tudo. E aí nós podemos compreender o que Paulo diz em Colossenses 1:27. Cristo em nós, a esperança da glória. Veremos a presença dele em todas as áreas da nossa vida. Fecha os teus olhos, vamos orar por isso. Senhor, eu quero colocar diante de ti o meu irmão e a minha irmã nesse firme processo, Pai. Queremos agradecer, Senhor, por nos despertar primeiramente e depois por nos fazer enxergar coisas que nós não enxergávamos antes.
o quanto o Senhor esteve nos amando e o quanto o Senhor esteve trabalhando por nós. Queremos aqui exibir a nossa profunda gratidão, ó Pai, dizendo que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor sempre esteve lá cuidando. Então ajuda-nos, Pai, a chegar nesse lugar onde veremos a Tua obra completa, aonde tudo será revelado e tudo será demonstrado, o Teu perfeito amor por nós. Não nos deixa parar no meio do caminho, é o que nós te pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Aquele, estou convencido que aquele que começou a boa obra em sua vida há de terminá-la, até a vinda de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.